coisa, da onde surgiu, que eu falo muito pra vocês, o clube, né? O clube do livro chama Clube do Livro da Alma Feminina. Da onde surgiu isso, né? O Clube da Alma Feminina, ele surgiu era prática e sincera. Eu continuo prática e sincera. Só que dessa vez com jeitinho, com calma. A ideia da alma feminina foi, assim, muito exclusivamente pelo que eu tava buscando, né? Ter uma alma mais feminina, de fato, sabe? Então eu lembro que eu tava muito na fúria. Logo que eu mudei pra cá, fazem 3 anos já que eu mudei pra cá, eu tava muito buscando sobre assuntos da vocação da mulher, sobre o olhar de Deus, sobre como a mulher é. Então eu tava buscando muito isso e eu tava lendo muito livro. Então por isso que surgiu, né, o Alma Feminina, né? Foi muito por essa busca minha incessante, inclusive até hoje, né, perpetua, assim, até hoje, essa alma feminina. E não é só o assunto feminilidade, né? Porque a feminilidade tá muito batida, né? Eu quero ser mais feminina. Mas era realmente buscar, assim, no sentido do olhar de Deus comigo, né? Como mulher. Então, o Alma Feminina nasceu muito pra isso. E aí, por que o do clube, né, a Alma Feminina? Porque foi através dos livros que eu encontrei tudo isso. Então, Karine, o que é a alma feminina, né? A alma feminina, e aqui não falando do clube, mas a alma em si mesmo, assim, onde que eu quero chegar? Então tá tudo aqui no que eu vou falar. Então, o principal é que a alma feminina, ela é baseada por 3 pilares, né? E quanto mais eu estudo sobre feminilidade, sobre a vocação da mulher, e olha, gente, fazem 3 anos, assim, antes de mudar, porque fazem 3 anos que eu mudei, por isso que eu associo muito a minha mudança, tá? De mudar pra casa que eu moro hoje. Mas eu já buscava, uns 6 meses antes, eu já buscava esse tipo de informação, esse tipo de coisa, né? E toda vez, assim, que eu me deparo, que eu vou ler sobre o assunto, sobre a vocação da mulher, sobre a feminilidade, toda vez, assim, eu sempre encontro esses 3 pilares, assim, pra ser mais feminina, toda vez. E é engraçado que mesmo quando eu não busco sobre o tema da vocação da mulher ou sobre a feminilidade, mas eu vou atrás de uma história bíblica sobre mulher, sobre Nossa Senhora, sobre os santos, toda vez eu caio nesses 3 pilares. Aí, por isso que eu falo, são os 3 pilares da feminilidade, são esses, assim, sabe? Acho que eu tô falando tão rápido que eu tô com falta de ar. E aí, e existe uma pessoa exclusiva que tratou disso e foi isso com muita grandeza, obviamente foi Nossa Senhora, que ela tem esses 3 pilares que mostram muito, assim, gritantemente, mostram muito pra gente o que são esses 3 pilares e por que desses 3 pilares, né? Que foi Nossa Senhora. Então você pega a história de Nossa Senhora, desde o momento em que ela aparece lá no Evangelho de Mateus até o final, né? Assim, do Evangelho, você encontra isso em Nossa Senhora. Então os 3 pilares pra gente ser mais femininas, pra gente conseguir essa alma feminina, está contido em Nossa Senhora, né? A gente tem o exemplo de Nossa Senhora. E aí é dela que veio também a ideia desses 3 pilares que eu falo pra vocês, assim, né, da alma feminina, estudando lá atrás, independente do assunto, mas quando se tratava de mulher, de história da mulher. Mas foi através de Nossa Senhora, quando eu comecei a estudar sobre a consagração, que eu falei, mas assim, o que Nossa Senhora mostrava? Porque quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente vê uma coisa delicada, a gente vê uma coisa assim feminina, né? A gente vê o símbolo da mulher, da vocação da mulher, tudo que a gente precisa para saber da mulher tá lá em Nossa Senhora de uma forma muito bonita, contém beleza nisso, né? Quando a gente fala. E o que é? É a humildade, é a fé e a obediência. Ela tem outras características? Obviamente que ela tem outras características, mas são as características que em paralelo vai juntando com as outras mulheres da Bíblia, que vai juntando com as santas, que, por exemplo, Santa Joana d'Arc, Santa Teresa, quando você lê a história delas, né, a Santa Catarina de Sena, a humildade, a fé e a obediência. São os 3 que tá contido em todas, assim, isso não difere. Difere uma outra virtude, outra, por exemplo, Santa Teresa, é a Santa Teresa, né, a grande, é a Santa da Paciência. Santa Teresinha é a da beleza, né, porque ela via beleza em tudo, dos detalhes, né. Então você vê uma diferença outra, mas isso, a humildade, a fé e a obediência está em todas. E com muito primor, obviamente, em Nossa Senhora, né. E aí,
como que a gente vê a humildade de Nossa Senhora? Gente, tô olhando pra baixo, lembra? Por causa da minha colinha, tá? Nossa, agora que eu vi que a Aline e a Cláudia entrou, se vocês puderem continuar aqui, fico muito feliz, tá? Mandando pergunta, pode ir mandando pergunta, e aí eu vou tentar responder no final, tá? Só pra eu não perder a concentração. Então, quando que Nossa Senhora se fez humilde, né? Ela se fez humilde desde o momento que ela falou, está aqui a serva do Senhor, até a morte e a ressurreição de Cristo. Ela se fez humilde o tempo todo, porque ela não questionou por que Cristo tinha que passar pelo que passou, ela não tentou intervir, então ela se fez humilde, ela sabia do tamanho dela, ela sabia das limitações dela. Mesmo sendo mãe, mesmo estando lá a pessoa que ela amava, ela se fez humilde o tempo todo. Não só naquela frase, aqui está a serva do Senhor, mas o tempo todo. Ela estava humilde, ela estava limitando-se aonde ela deveria se limitar, mesmo sabendo da sua grandeza. Você vai rezar, ou você vai lá no Evangelho ver o Magnificar, nossa, é a coisa mais linda, é a coisa mais linda. E ela está humilde o tempo todo, porque ela fala, você vê a pequenez da sua serva, né? Olha isso, né? Aí, e onde está a fé de Nossa Senhora? A fé de Nossa Senhora, né, a fé tá lá quando ela abre a porta do paraíso no seu sim, né? Porque assim, ela não sabia o que estava por vir. Ela não sabia, mas ela sabia que era Deus. A fé dela estava aí. A fé dela estava exatamente aí, sim. E não é uma fé pequena, é uma fé grande. Eu acho que assim, falando de nós, né, homens, foi a maior fé que já existiu, foi a fé de Nossa Senhora, porque ela disse o sim. Uma menina de 14 anos que acreditava em Deus, não sabia o que estava por vir. Ela falou sim, aqui está a serva do Senhor, né? E ela continuou até, né, permitindo a redenção do mundo, porque lá na cruz ela podia falar, meu filho não, ela podia ir lá na cruz, me leva, mas não leva meu filho, pelo amor de mãe que ela sentia pelo filho. Mas não, ela continuou permitindo a redenção, tamanha a fé que ela tinha, né? E sem questionar, novamente, sem questionar, ou seja, tudo que estava por vir ela não sabia, mas ela estava lá do lado de Cristo apoiando e permitindo que as coisas acontecessem com tamanha fé e com tamanha humildade. E obediência? Bom, depois que eu falei da fé e da humildade, a obediência é a mesma coisa, né? Ela não obedecia pelo simples fato de obedecer, ela obedecia com amor, porque você via ela o tempo todo com o nosso Senhor, sempre amando e mostrando pra ele, né, estando do lado dele em todas as situações, amando, né, nosso Senhor Jesus Cristo, né, e com muita prontidão. Nossa Senhora sempre teve muita prontidão, né. E aí, conforme a gente vai lendo os livros de santos, né, as histórias das mulheres da Bíblia, e aí você se aprofunda mais no coração de Maria, você pega um Glórias de Maria, do Santo Afonso de Ligório, né, você vê assim o quanto tinha de fé, humildade e obediência, né? E os santos é a mesma coisa. Você lê a história de Santa Teresinha, você lê a história de Santa Teresa, você lê a história de Padre Pio, São Padre Pio, todos têm isso, né? Tem. Então, primeiro, a humildade de reconhecer as suas limitações, a fé grandiosa demais, e aí a obediência. Obedece a Cristo em qualquer circunstância, numa circunstância de dor, numa circunstância de felicidade, numa circunstância em que não gosta, tá lá, tá obedecendo, né? E aí, antes de me aprofundar nos 3 pilares, eu queria muito mostrar pra vocês, né, o que apesar de parecer óbvio, mas o que é a feminilidade, né? O que é a alma feminina de fato, né? E o porquê buscar essa feminilidade. E aí eu quero muito assim, né, o que é a feminilidade, eu quero muito assim, antes de tudo, a gente buscar a nossa natureza, né, de mulher, né? Entender o porquê é tão importante buscá-la, né? Eu coloquei aqui pra vocês isso, porque assim, não adianta só falar assim, a Karina falou que os 3 pilares é a humildade, não sei o que, então agora eu sou mais feminina. Não, mas a gente tem que entender o porquê disso, né? A gente tem que entender o que é a feminilidade e como a gente vai buscar isso, né? Porque foi como eu falei, né? Cada santa, por exemplo, a Santa Teresinha, a Santa Teresa, a Santa Catarina, tinha uma personalidade única. Mas todas, Santa Joana d'Arc, todas tinham o mesmo centro. E o que era, né? Então, no dia a dia, nas pequenas coisas, né? Quando a gente se entrega, quando a gente vive pra Deus,
né? No grande, a gente não vai conseguir ser mais feminina se a gente não tiver lá, no mínimo, no nosso dia a dia, se a gente não for feminina no nosso dia a dia, nos detalhes, nas pequenas coisas, a gente não vai conseguir ser no grande, né? E por que eu tô falando isso, né? Porque pra gente ter força para as coisas que a gente quer, ou seja, pra gente ter força para ser mais feminina, pra gente alcançar aqueles objetivos, é tudo nesse detalhezinho, né? No dia a dia, na pequena coisa. Aí todo mundo vai falar assim, tô falando isso porque, por exemplo, a gente se limita a acreditar que a feminilidade vai ser quando a gente vai usar mais vestido, por exemplo. Realmente, deixa a gente mais feminina. Aí, só que isso é importante? Não, não é importante. Isso não é importante. Não é importante. Isso não é isso que vai te levar pro céu. Mas é nesse detalhezinho que vai começar a caminhar para as outras coisas. Mas, Karina, só usar vestido, vou parar de usar calça? Hoje eu estou de calça, gente. Eu estou de calça hoje, porque eu tenho 3 saias que mancharam. Por isso que eu tô falando, não é a calça que eu estou usando hoje que vai deixar... se eu morrer agora, vai me levar pro inferno. Não é. Mas são todos os detalhes do dia a dia, a preocupação do dia a dia que vai nos levar ao objetivo que a gente tem, né? Então, por isso que eu tô falando, é nas pequenas coisas que a gente precisa se atentar. E nós temos para quem olhar, né? E como filhas, crianças pequenas. Então, assim, a gente tem para quem olhar esses detalhes, né? Essas pequenas coisas pro nosso dia a dia. E pra quem quer? É pra Nossa Senhora. É pra Nossa Senhora. Se a gente olhar pra Nossa Senhora, ela foi humana, né? Ela não nasceu divindade já, ela foi humana, né? Então a gente tem pra onde olhar pra poder se inspirar, pra poder olhar essa alma feminina, pra poder olhar o nosso objetivo, né, final. Dá pra fazer tudo de uma vez? Não. Por isso que o importante é nos detalhes do dia a dia, de a gente fazer um pouco do dia a dia, até que a gente, quando a gente percebe, quando a gente olha pra trás, 3 anos atrás, no começo da live, pra quem não entrou, no começo da live eu falei, né, se você olhar pra Karina de 3 anos atrás, você não ia falar que é a Karina de hoje. E, obviamente, daqui 3 anos eu vou falar, meu Deus, 3 anos atrás eu tava desse jeito, que ridícula, sabe? Por quê? Porque no detalhe do dia a dia, é no pouco do dia a dia, sem pressa. Ninguém consegue as coisas grandiosas de um dia pro outro. É no movimento pequeno, detalhista, sabe? E, então, por isso que é importante eu frisar isso. Então vamos voltar para a nossa natureza, né? Então o que é a nossa natureza? A gente vai encontrar a nossa feminilidade encontrando a nossa natureza, né? E o que é a nossa natureza? Para que a gente foi criada e como que a gente foi criada? A gente foi criada da costela de Adão. E o que tem a ver a costela de Adão? Se a gente olhar a simbologia disso, a costela de Adão, né? Ele tá, só para não esquecer, tá, gente? Tô olhando para baixo por causa disso, né? A gente tá na costela de Adão, a gente tá próximo ao coração e do lado do braço. Então, o que é próximo do coração? É para que a gente seja amada. E ao lado do braço é para que a gente seja protegida. E por que a gente foi criada? Para que Deus foi lá e falou assim, agora eu vou fazer um outro ser? Boa tarde, Gabi. Espero que você consiga continuar aqui com a gente. E aí, para que a gente foi criada? Para que Deus falou, vou criar a mulher, né? E tirou da costela? Para que a gente seja companheira de Adão, né? Então ali, ele não queria deixar nem o homem sozinho, nem a mulher sozinha, né? Então essa é a nossa natureza, ser amada e ser protegida, assim, sabe? Na simbologia de ser tirada da costela. Pô, a gente podia ser tirada do braço, a gente podia ser tirada da perna, a gente foi tirada da costela, que estava próximo do coração para ser amada, e ao lado do braço, né? Para ser protegida. E aí um homem, né, quando ele sai pra guerra, eu coloquei esse exemplo porque é muito real, né? O homem, quando ele sai pra guerra, ele chega lá, ele tem estratégias para proteger a pátria dele, mas tem estratégias também para proteger o batalhão dele, porque não adianta ele querer só salvar a pátria e esquecer do batalhão. E quais são as estratégias? Por exemplo, eles fazem um muro de frente, né, de homens, mas ele monta esse muro de frente, óbvio, com toda a proteção, né, para que essas pessoas vão na frente e os de trás façam a ação de combater o inimigo. Por que eu tô falando isso? Para que o homem foi criado? O homem foi criado com essa mesma função, de ir na linha de frente para proteger a sua família e o seu lar. É o homem que tem essa função de ir na frente e a mulher atrás fazendo a função que precisa. E aí eu vou te perguntar, o homem da linha de frente,
no campo de batalha, com o homem que está atrás, fazendo as outras funções, tem dignidade diferente para a guerra? Não tem. Os dois, com funções diferentes, têm a mesma dignidade. Se um dos dois morrer, a tropa inteira perde. Dá para vocês entenderem? Então a nossa vocação e a nossa função como mulher é a mesma coisa, principalmente diante de Deus. Nossas funções são diferentes, mas em dignidade é que nem no campo de batalha, temos a mesma dignidade lá. Se um homem morre, a família, o lar, vai perder do mesmo jeito que a mulher morrer. Os dois, se um deles morrer, vão fazer com que a família e o lar se choquem, do mesmo jeito que a tropa na guerra. Entende? E são funções diferentes, né? E a gente percebe isso não só na criação, né? Essa função e essa nossa natureza como mulher e como homem. A gente percebe essa diferença, né? Essa diferença de natureza, não de dignidade, mas de natureza. A gente percebe também quando Deus vai castigar Adão e Eva. Ele dá um castigo para Adão e outro castigo para Eva. Então, o castigo de Adão é que ele vai trabalhar até ele morrer para se sustentar e para se alimentar, né? E Deus fala sobre isso. E para Eva são as dores do parto, ou seja, ali ele já coloca o lar e a maternidade, também no castigo. Ou seja, ambos receberam os castigos, mas receberam castigos diferentes conforme a sua vocação e as suas tarefas, né? Então, já ali você também percebe a nossa natureza como homem e como mulher, né? E ele deu trabalho árduo pro homem e pra mulher a maternidade, né? A maternidade é um peso? Não. O trabalho é um peso? Não. Não confundam, pelo amor de Deus. Não interpretem diferente do que está sendo falado. O que eu estou mostrando é só como a nossa natureza é diferente para Deus, tá? E aí, a mulher e o homem, como eu já falei, a gente possui a mesma dignidade, mas naturezas diferentes, tarefas diferentes. Então, ficou claro isso? Muito bom. Ficou claro isso? Porque daí eu quero ir pro restante, né? Então, a gente precisa muito, pra gente encontrar essa nossa alma feminina, pra gente encontrar essa nossa feminilidade, a gente precisa ter muito claro essa diferença física, essa diferença emocional, que faz parte da nossa natureza. Você não consegue pegar uma mulher com a mesma altura, né? Com a mesma altura do homem e ter o mesmo peso, por exemplo. A mesma força física. Você não consegue colocar os dois pra brigar porque, obviamente, a mulher vai perder. Isso falando de forma física. A forma física é diferente. A mulher tem coisas que o homem não tem fisicamente falando. E é óbvio isso, né? É óbvio, eu sei disso, gente. Mas tem coisas que a gente precisa falar. O emocional também. Acabei de montar um Reels sobre o emocional da gente, porque a mulher é mais emotiva. Ah, mas eu sou mais grossa. Tá bom, mas coloca você do lado de um homem. Quem que vai ser mais grosso? O homem ou você? Você não vai ser mais grosso que o homem. Entende? Porque a mulher é mais emotiva. A mulher, ela precisa sentir essa vibração. Ela sente essa vibração, né? A mulher tem o intuito, que nem, por exemplo, quando Nossa Senhora, lá em Bodas de Canaã, ela percebe sobre o vinho e ela vai pedir para Cristo, é ela que tem essa percepção do detalhe, do carinho, da preocupação em volta. E é o homem que provê, é Cristo que provê. Vocês entendem a diferença da natureza, né? E aí, sem isso que eu tô falando, sem a gente entender essa natureza da mulher, a gente não vai ser feminina. Não adianta você colocar o vestido mais rodado do mundo, mais rosa do mundo, você não vai ser mais feminina, porque as suas atitudes lá vão estar escancaradas contra a sua própria natureza. Então, sem você entender a sua natureza, para que você, pro que você foi criado e como você foi criada, que é a sua natureza, você não consegue ser feminina. Não consegue ser feminina, tá? Tem muita mulher usando calça que é muito mais feminina do que mulher usando vestido. Entendam isso.
Coloquem isso na cabeça. É a sua natureza que vai fazer de você a alma feminina. É óbvio que existem características, e aí é onde a gente vai entrar agora. É óbvio que existem características de uma mulher feminina, por isso que eu comecei, inclusive, falando das características de Nossa Senhora e mostrando, né, as virtudes de Nossa Senhora e das santas, porque é óbvio, de mulher para mulher isso muda, mas mesmo assim, mesmo com essas características, não adianta eu ter a característica de humildade se eu não tenho o entendimento e a compreensão da minha natureza. Isso não vai me tornar uma alma feminina, tá? Então vamos pra lá. É intrínseco, né, de nós, né, mulheres, a maternidade. Tá lá. Tipo assim, um homem não consegue gestar, um homem não consegue amamentar, não consegue. Não consegue, não vou entrar, me aprofundar e nem falar o óbvio do que a gente já sabe de hoje em dia, mas o homem não consegue isso, ponto final, acabou a história. A única pessoa que consegue é a mulher, ponto final, acabou a história. Não vou desenhar isso, combinado? Então, é exatamente da mulher, dessa parte maternal, que a gente associa algumas características, né? E aí, mesmo a mulher, mas Karina, eu não sou mãe, então eu não sou feminina, não tem nada a ver, porque mesmo a pessoa não sendo mãe, é dela a maternidade, é dela poder fazer isso, é dela todo o discernimento disso. E é o que traz essas características, né? E o que é esse lado maternal, né? Sendo mãe ou não sendo mãe, o que tá lá desde quando a gente nasceu. Você pode ver uma criança, uma menina brincando com a boneca dela, você vai perceber essas características. O que é essas características, né? O que são essas características? Então, é o cuidado com o próximo, é o estado de alerta, né? Olhando o que está acontecendo, se preocupando com o que está acontecendo. É a preocupação, né? A antecipação, ou seja, é da mulher se antecipar a ver o que as pessoas precisam, né? Você pode ver, quando a gente, um ótimo exemplo é quando a gente vai arrumar a mala para viagem, né? O homem esquece praticamente tudo, praticamente, se duvidar até a cabeça ele esquece que ele tem que levar. A mulher não, a mulher já dificilmente ela esquece, né? Se ela esquece é porque ela tá fazendo outras milhões de coisas para variar, mas é da mulher lá, tá preocupada e tá se antecipando as coisas, né? A renúncia. A mulher ela tem que renunciar desde que ela sabe que ela tá grávida, ela já tem essa renúncia, né? Ela tem a renúncia porque ela tem a renúncia, por exemplo, do corpo. Ela tá magrinha lá, de repente ela tem que se ver inchada, ela tem que se ver bebendo mais água. Então ela tem essa renúncia, né? Por mais simples e detalhe que seja. A beleza e a sutileza. Então tá nisso. Como assim a beleza, né? Na maternidade. Como assim a sutileza? Por quê? Você vê beleza na vida, né? Você começa a ver beleza na vida, né? Então tá intrínseco da mulher isso, independente se ela é mãe ou não. É intrínseco da mulher essa natureza, obviamente, disso, né? E aí, o que você enxerga em Nossa Senhora, né? E aí eu vou colocando, tô olhando aqui pra baixo, porque eu fui colocando as passagens até pra gente se ligar em cada momento desse, né? Que é a feminilidade pura, né? Assim, quando você pensa em feminilidade, você pensa em Nossa Senhora, você vem pra cá, você percebe. Então Nossa Senhora mostra essa renúncia desde que ela coloca lá no anúncio do anjo Gabriel, né? Ela coloca aqui a serva, né? A sua serva. Então ela já coloca essa renúncia desde o anúncio do anjo Gabriel, né? E a preocupação, ela já tem a preocupação de falar com São José, né? Ela já tem aquela preocupação de falar, meu Deus, né? O que pode acontecer? Ela tem essa preocupação, não é escondida essa preocupação dela. E o cuidado, ela estando grávida, ela sabendo de tudo que ela pode enfrentar, de tudo que ela pode vir a enfrentar, exatamente por estar desposada de São José e grávida, ela vai visitar a prima que tá grávida. Assim, a preocupação dela foi isso. Então, assim, o cuidado dela foi isso, né? E qual que é o alerta e a antecipação? Já deu um spoiler que é no casamento de Canaã, né? Que precisa do vinho e ela pede isso pra Cristo, né? Então ela se antecipa, ela percebe o que tá acontecendo, ela tem o cuidado de pedir pro filho para que aconteça exatamente pro casal que tá dando, né, as bodas de Canaã não sofrer um problema, porque isso era problema, né, na época, na tradição. E a sutileza? Bom, a sutileza também, já falei, que é quando ela sofre tudo que ela sofre, quando ela vê o filho. Gente, quem é mãe aqui sabe, imagine ver seu filho sofrendo tudo aquilo, tendo que ficar calada, fica calada, né, tendo que ficar calada, não porque ela escolheu por ela ficar calada. Então ela é muito sutil, né.
E a beleza, né? Quando ela recita o Magnificat, mostra toda a beleza da mulher. E quando eu falo a beleza, não é só de fora, não. É a beleza... Você vê ela recitando o Magnificat para Santa Isabel, você vê a beleza da alma feminina, da alma da mulher, da alma de Nossa Senhora. Então aí já escancara a beleza. Então você tem essas características para a alma feminina, obviamente, né? Foi o que eu falei, assim, nem todas terão tudo, mas você tem essas características. Os pilares são o que eu já disse, mas essas características virão, né? E aí, como eu disse, né? Todas essas características que eu passei pra vocês agora, da preocupação, essas coisas, nada vai ser forjado se a gente não forjar os 3 pilares, que é a humildade, a fé e a obediência. Sem esses 3 andando juntos, assim, no mesmo nível, assim, ó, no mesmo patamar, a gente não consegue desenvolver o resto. A gente não consegue ter essa alma feminina, né? E aí, Santa Catarina defende... Vou sempre falar de Santa Catarina, gente. Mas Santa Catarina defende que sem a humildade a gente não consegue colocar uma base sólida nas outras virtudes. Então, assim, uma virtude, por exemplo, da paciência, eu não vou conseguir adquirir a paciência sem essa base sólida na humildade. Porque eu preciso reconhecer o que eu sou e as minhas limitações. Sem isso, eu não consigo forjar a minha outra virtude, uma outra característica que eu preciso, sabe? E aí, agora eu vou adentrar em cada aspecto desse pilar. E aí eu entro, né, só pra falar onde que Santa Catarina fala sobre isso no livro O Diálogo, tá? Então, se vocês quiserem ver, tá logo lá no início. Obviamente, peço que vocês leiam todo o livro, mas tá lá. Agora eu não lembro se tá logo no começo ou se tá lá pro meio do livro, tá? E aí... sobre a humildade, né? Então, o que é a humildade? Todo mundo acha que a humildade é não ser rico, né? Todo mundo associou isso, de verdade eu não sei, porque eu já cresci escutando isso, que a humildade é não ser rico, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. A humildade é se fazer como Cristo se fez. E como Cristo se fez? Cristo, humano, sabia de suas limitações humanas, né? Ele sabia, porque ele se fez humano, né? E não tem nada a ver com riqueza ou pobreza, nada a ver. Mas como que Cristo fez? Então a gente aceitar as nossas próprias limitações, as nossas fraquezas, é saber que a gente tem fraqueza, é saber que a gente é pequeno, é saber que a gente tem limitações, né? E aceitar as nossas humilhações com alegria. Quem mais do que Cristo aceitou as suas humilhações, mesmo não merecendo, mesmo não sendo justo com ele, ele aceitou com alegria as suas humilhações, né? Então isso é ser humilde. Quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu reconheço as minhas fraquezas, é que eu me faço humilde. E só reconhecendo, pequena que sou, é que eu consigo fazer as outras virtudes nascerem. Por quê? Porque eu sei que eu tenho essa limitação aqui. Eu sei que o meu problema é paciência. Eu sei que eu tenho um problema de paciência e de ira, por exemplo. E eu tô falando aqui real pra vocês. Meu problema hoje, assim, hoje, né? Eu falo hoje não que não tinha sido antes ou que não vai ser futuramente, mas no sentido assim, que eu reconheço hoje, é a minha paciência, a minha ira. Então eu preciso reconhecer isso pra conseguir forjar isso direito em mim, né? E como que a gente vai se tornar mais humilde? Como que eu faço isso pra se tornar mais humilde? Oração. Gente, oração mesmo. É chegar pra Deus e falar, eu não conheço minhas fraquezas. Eu não conheço os meus pecados. Eu acho que é isso. Mas é isso mesmo, Cristo? É isso mesmo, Nossa Senhora? Porque eu preciso de ajuda. Exame de consciência e confissão. Assim, não tem como fugir desses 3 pra se ter humildade. Por quê? Ontem eu tava assistindo sobre a consagração de Nossa Senhora lá do Arautos. E teve uma hora que perguntaram pro padre Ricardo, falaram assim pra ele, eu tenho vergonha de confessar pro padre. Aí ele pegou nossa, mas como o diabo é esperto, né? Na hora de você cometer o pecado, você não teve vergonha. Mas na hora de confessar os seus pecados, você teve vergonha. Só que imagine, gente, aí agora, aproveitando essa história, essa situação, pensa por 1 minuto. A pessoa que vai confessar, ela precisa ser muito humilde pra ir lá, porque ela precisa arrancar a vergonha, que vergonha nada mais é do que soberba. Ela precisa arrancar essa soberba, essa vergonha, pra falar pro outro o quão miserável ela é. Entende? Então, pra gente se tornar mais humilde, a gente precisa de oração, a gente precisa do exame de consciência e de confissão, tá?
E a fé? Como que a gente consegue a fé, né? A fé aqui, eu acho que todo mundo sabe o que é fé, obviamente, né? Mas assim, a gente não consegue se Deus não conceder, tá? E a gente consegue isso no batismo lá, né? Quando a gente é batizado pela graça santificante, ele dá a fé pra nós, né? Mas assim, a fé tá lá na gente, mas pra exercer a fé depende da nossa vontade. E aí eu vou dar o exemplo aqui de novo de Nossa Senhora, porque é onde a gente deve mirar, né? Nos exemplos. E o exemplo de Nossa Senhora é muito bonito porque assim, ela não sabia de nada do que ia acontecer com Cristo. Ela não sabia, depois que ele nascesse, né, como ia ser, se ia começar desde cedo, desde pequenininho, as funções dele, se ia começar com 33 anos, se ia começar com 34, com 55, com 70 anos. Ela não sabia, mas ela continuou tendo fé. Lá na cruz, ela não sabia o que ia acontecer depois da morte dele. Ele deu, né, ele deu alguns sinais, ele falou alguns sinais, mas mesmo assim ela não sabia o que ia acontecer. E mesmo assim ela teve fé, ela continuou tendo fé, né? Tanto é que foi ela e Maria Madalena, né, se eu não me engano, gente, me corrige aqui, porque minha memória não tá boa. Mas foi ela e Maria Madalena que foi lá, né, depois no sepulcro pra ver o que tava acontecendo, né? E foi pela fé dela, não foi pela falta de fé dela, foi pela fé dela, né? Então, assim, a todo momento Nossa Senhora teve fé, a todo momento ela teve fé lá. Sempre muita fé, muita fé. Então, é pra Nossa Senhora que a gente tem que mirar, né? E ela continua tendo fé o tempo todo, mesmo sem saber o que tá acontecendo, ela continua tendo fé o tempo todo. Desculpa. E como aumentar a nossa fé? Gente, oração. A gente não consegue de outra maneira. Oração, oração, oração. Em todos os momentos. No momento de alegria, no momento de tristeza, oração. Oração, 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 oração. Karina, e se eu for na missa? Você tá rezando de coração lá na missa? Tô. Então, continua. Porque a oração, a fé não aumenta de outro jeito. A fé não aumenta com palavras positivas, como vende aí, né? Como, por exemplo, como que é a teoria lá da fé, o segredo, né? Que você vai repetindo. Não, obviamente, né? Você ficar repetindo a oração toda hora, uma hora vira verdade. Mas precisa ter coração puro para uma oração, né? Eu quero muito fazer uma live depois disso, do livro da oração de Santo Afonso de Ligório, porque ensina um pouco sobre isso. Mas, independente disso, é oração, porque é Deus que aumenta a nossa fé, tá? Precisa da nossa vontade e da nossa ação, mas é Deus que aumenta a nossa fé. Não desconfiem disso. Então, peçam toda hora, né? E a obediência, né, que é o terceiro pilar da alma feminina. Então, assim, nos dias de hoje, quando a gente escuta sobre obediência, eu tenho certeza que muita gente fica com repulsa, fica, sabe, tipo, ai, nossa, obediência, que menina louca, que bitolada, nossa, ela começou, ela se converteu, agora ela tá uma bitolada louca. E não é assim. Então, esquece sobre, vamos esquecer, né, sobre falar de Deus e vamos falar sobre dieta. Quando a gente tá lá de dieta, então a gente tá de dieta, a gente não pode comer doce porque o nosso objetivo é emagrecer. Nosso objetivo é lá, eu tô com 57 quilos, eu quero chegar a 47 quilos. Meu objetivo é emagrecer. Para emagrecer eu não posso abrir exceção até emagrecer para que depois eu comece a retornar com as coisas, mesmo assim é devagar, né? Pra gente ter uma alimentação saudável. Então assim, até eu chegar no meu objetivo eu não posso perder o foco. Mas aí eu como um brigadeiro. Eu como um pedaço de bolo. O que acontece? Logo depois que a gente come, a gente se sacia, né? A gente dá chance ao prazer, obviamente, a gente gosta daquilo. Mas logo depois de uns 10 minutos, não é muito depois não, tá? Depois de uns 10 minutos, qual que é a sensação que vem pra gente depois que a gente comeu o bolo? Nossa, como eu sou fraca, meu. Era só um pedaço de bolo, eu podia ter esperado até chegar no meu objetivo pra começar a me liberar. Ou então, né? A distância do nosso objetivo, né? Então a gente acabou de comer um pedaço de bolo, aí vem aquele sentimento, eu falo assim, nossa, eu podia ter esperado até eu emagrecer, eu quero emagrecer, eu não quero ficar com esse peso. Então a gente vê a distância, né, de chegar mais próximo do nosso objetivo, né? E de arrependimento mesmo, a gente se arrepende, né? A gente fala assim, pra que eu fiz essa merda? Eu devia ter esperado só um pouquinho, até eu emagrecer, depois eu me dou esse luxo, né, de vez em quando, né? Eu preciso aprender a comer, né? Tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, eu sinto isso, tá? Eu sinto isso. Mas, o que acontece quando a gente não come esse brigadeiro? Ou seja, a gente tá lá numa festa, aí a gente deixa de comer esse brigadeiro ou esse bolo. A gente fica com aquela sensação, mas de liberdade, de força. Fala, eu fui forte.
caramba, você é fodona, hein? Desculpa falar desse jeito, mas é verdade. Tipo assim, você olha e fala assim, meu, você é boa. Tipo assim, você se superou, legal, bora pra próxima. Vamos ser mais forte pra próxima, né? Então nasce muito, e nasce uma alegria, inclusive. A gente fica alegre, a gente fica, tipo, orgulhoso. Não sei se existe orgulho no bom sentido, tá, gente? Então tô com medo de usar essa palavra, mas a gente fica alegre, né? Tipo assim, meu, não comi. Eu não comi esse pedaço de bolo, eu não comi esse brigadeiro. Gente, eu vou beber água, porque eu tô falando muito. Senão começa a me dar... Só pra boca não ficar seca, tá, gente? Desculpa. Então, Então acontece totalmente o oposto. Então vamos pra segunda coisa. Então, eu fiz esse paralelo com a dieta, porque é isso que acontece quando a gente obedece a Deus, né? A gente tem a nossa consciência. Não vou adentrar muito no assunto, mas C.S. Lewis fala disso no livro dele, sobre a nossa, acho que é cristianismo puro e simples, ou como ser cristão, tá? Que ele fala que é da nossa natureza sentir isso, né? Tipo assim, quando a gente faz alguma coisa de errado, quando a gente desobedece essas leis naturais, é de nós a gente ficar com aquele peso na consciência, né? Então, é a mesma coisa com as leis de Deus, né? Sobre obedecer a Deus, né? E aí o segundo ponto de obedecer a Deus é que quando a gente obedece a Deus, quando a gente tem alguma coisa que a gente sabe que desagrada a Ele e a gente obedece, mesmo que a nossa vontade, que não é nada inteligente, mas nossa vontade seja o contrário, oposto do que Deus quer pra gente, a gente tá mostrando um amor muito grande por Ele, um amor que a gente não sabe amar. A gente tá retribuindo esse amor que Ele nos dá, entende? E aí, a terceira coisa é que isso é muito, eu coloquei muito um sentimento que eu tenho, né? Que é a certeza, assim, que eu não tô sozinha. Quando eu obedeço a Deus, eu tenho muita certeza que eu não tô sozinha. Mas, assim, muito, assim, quando eu obedeço, assim, eu quero fazer alguma coisa de errado, alguma coisa que já é da gente, assim, sabe? E aí eu obedeço a Ele, na hora, assim, eu falo, gente, eu não tô sozinha, Deus tá aqui do meu lado me ajudando. Então, assim, eu tenho muito esse sentimento, né? Aqui não tem teoria de santo nenhum, é um negócio que eu coloquei aqui. Mas tipo assim, a gente não fica com aquela alegria dentro da gente, fala assim, nossa, Deus tá aqui do nosso lado me ajudando, porque eu sozinha não ia conseguir, mas Ele tá aqui comigo, ele tá me segurando, Ele tá me ajudando. E aí a gente tenta retribuir esse amor, né? Porque a gente ganha a abundância de Deus, né? E aí... e como que a gente se torna mais obediente? Aqui vai ser um puxão de orelha. A autorretribuição é um orgulho muito bom de sentir. Exato, né, Má? Exato mesmo. A autorretribuição, exatamente. E aí, a segunda coisa aqui é... Como que a gente vai ser obediente às leis de Deus? Como que a gente vai ser obediente a Deus, né? Aqui é um puxão de orelha, mas eu não quero no sentido de briga. Eu quero no sentido de parem pra refletir. Por favor, me deem essa chance de reflexão na vida de vocês. Mesmo assim, para pra pensar. Por mais que vocês falem, discordo de você. Eu refleti durante 2 dias e eu discordo de você. Mas, de verdade, se coloquem na dúvida no que eu vou falar. Então, a primeira coisa pra ser obediente é o que eu tanto encho o saco de vocês aqui pra estudar e ler. E conhecer a doutrina, conhecer a igreja, conhecer a tradição. Por quê, Karina? Pra gente parar de inventar a própria religião. Isso é muito perigoso, gente. Parem de criar a própria religião. Parem mesmo, assim, eu falo com carinho, com amor. Isso é um egoísmo puro com Deus e com Cristo que morreu na cruz por nós. Então, investiguem, assim, sejam curiosas, assim, leiam, não gosta de ler, assistam um vídeo de padres bons que ensinem, mas assim, sejam insistentes mesmo, não parem, não cessem, não cansem, tá? Cumprir todos os sacramentos, tá? Isso é uma obediência a Deus, né? E conhecer o evangelho à luz da igreja, né? Para que as vozes das nossas cabeças não desvirtuem o que a gente tá falando, tá? E é exatamente pra gente não cair no erro e na própria interpretação. Karina, por que você fala pra gente não cair na própria interpretação? Porque o coração, gente, é muito burro. Se a gente for pelo coração, a gente vai errar. A fé e Deus
é razão. E quando a gente vai pelo sentimento, pelo coração, a gente não usa de inteligência nem de razão, a gente usa de burrice, a gente usa de um emocional. Então, se é no momento que eu tô num emocional muito bom, eu vou interpretar alguma coisa achando que eu tô abalando. Do mesmo jeito que quando eu estiver muito ruim, qualquer coisa vai fazer com que eu fale, nossa, Deus vai me dar o que quer. E não, Deus não vai te dar o que quer. Deus vai te dar o que você precisa para chegar no céu. Entende? Então, por isso que é muito perigoso a gente interpretar a nossa luz de inteligência, que a gente não é, a gente é desprovido de inteligência. Então, por isso que eu falo para ser a luz da igreja, tá? E aí, se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente percebe que toda vez que as pessoas obedeciam a Deus, elas tinham um profeta, elas tinham os bispos para ensinar elas a fazerem isso. Elas não faziam isso da vontade, da cabeça, de achar que é inteligente o suficiente para conseguir isso, entende? Vamos pro Novo Testamento. Cristo, como que as pessoas sabiam do que Cristo queria? Por Cristo e pelos apóstolos. Não era da cabeça delas, que ia surgindo da cabeça delas, assim, ó, pegava da cabeça delas e falava assim, eu sou inteligente o suficiente porque eu sou foda, sou fodona, vou tirar da minha cabeça. E não é isso, tá? Não é isso. Então, Cristo, o próprio Cristo seguia as tradições. O próprio Cristo seguia as tradições judaicas, entende? E pela história do Evangelho, né? Então é por isso que eu insisto muito, mesmo, sejam curiosos. Se uma pessoa tá falando X, vai e estuda X. Não gostou de estudar X, vai pro Y. Para vocês entenderem. Gente, a gente é rico de informação da tradição da igreja, da história da igreja, do evangelho. A gente é rico de informação. Não sejam preguiçosas. Estudem, leiam bastante. É por isso, inclusive, que o ano que vem eu quero muito trazer livro. Eu vou trazer. Eu vou ficar intercalando entre virtudes, que daí vai trazer a parte da fé, da obediência e da humildade pra gente, mas vou trazer também pra vocês livros que façam a gente conhecer essa tradição e essa história para que a gente se volte mais na conversão, sabe? Eu quero trazer e vou trazer isso pra vocês, esses livros. Eu tô escolhendo ainda, eu vou ler ainda alguns livros, por isso que eu não divulguei a lista, não é tipo assim, pra fazer sensação, de curiosidade, não, é porque tem 7 livros que eu decidi esse final de semana e vou ler a tempo. Porque a gente precisa muito disso. Pra gente ter uma alma feminina, pra gente tornar a nossa alma mais feminina, a gente precisa disso, né? Desses pilares que eu falei pra você. E precisa estudar pra isso. Porque não adianta a Karina tirar a teoria do além. Vou no Santos, vou na história da igreja pra saber o que a gente precisa melhorar, tá? Então é isso. A live foi sobre isso, sobre a alma feminina. Vou deixar aqui pra quem quiser perguntar alguma coisa. Pra quem quiser falar alguma coisa, para quem quiser concluir alguma coisa, está aberta. Senão eu vou fechar e vou almoçar, porque eu estou morrendo de fome, porque eu não almocei ainda. Gostei. Gente do céu, eu esqueci de rezar com vocês o Ângelo, mas quarta-feira eu rezei antes. Mancada pura minha, peço desculpas. Mas é isso. Vocês estão aqui na minha biblioteca. Eu espero muito aumentar essa biblioteca ainda. Ano que vem tô com um plano pra mim mesmo, pra aumentar essa biblioteca e ler bastante. Então vamos ver. E é isso. Se vocês não falarem nada, vou me despedir, vou embora e vou dar tchau pra vocês. Pra quem tá chegando, tá no final da live, volta e assiste de novo. Coloca aí enquanto lava a louça, enquanto lava a roupa, enquanto faz alguma coisa, vai lá e assiste de novo. E é isso. Bom, tem ninguém pra perguntar. Agradeço muito a presença de quem ficou aqui o tempo todo. Muito mesmo. Muito obrigada. E até quarta que vem, tá bom? Beijo.